Como foi passar o deserto sem a presença dele? Eu acho que a gente não passa o deserto sem a presença dele, a gente fica no deserto sem a presença dele. Eu acho que eu andei durante muitos anos no deserto sem a presença dele. Porque quando você tem a presença dele, essa presença te puxa para fora do deserto. Então, eu acredito que teve os meus anos sombrios, bem sombrios, dos quais eu não me arrependo, porque, não que eu não me arrependo, eu não voltaria atrás, tipo assim, eu não queria deletar isso, esquecer, porque esquecer é correr o risco de repetir os mesmos erros de novo, então eu não quero esquecer. Mas eu entendi que, tipo assim, eu andei durante muito tempo no deserto, enquanto eu não tinha de verdade a luz, porque quando você tem a luz, quando você tem Deus, quando você está com Ele conectado, Ele é aquela nuvem de fogo que te guia para onde você deve ir, e Ele também é a coluna de fumaça que te protege do sol. Então, mesmo no deserto, Ele guarda, Ele cuida, Ele guia, Ele dá o direcionamento. Então, o deserto, quando a gente fala deserto parado é sem a direção, sem Ele. Então, eu fiquei muito tempo, sim, no deserto, sem a direção, sem o direcionamento de Deus mesmo. Quanto tempo, irmão? Eu não sei te dizer, assim, quanto tempo específico, porque foram períodos, sabe? Tipo assim, foram vai e vem, sabe? Tipo, até que eu consegui de verdade, assim, firmar na rocha mesmo, sabe? Foram alguns vais e vem, sabe? Foi algumas quedas que eu tive. E eu gosto de falar isso para todo mundo, sabe? Porque tem muitas pessoas hoje que se culpam por ter caído e pensa assim, eu nunca mais vou poder me levantar. E aí ela se levanta, e aí ela cai de novo, e ela pensa, agora já era para mim. Eu caí a segunda vez, é pior ainda, agora não tem como. E eu sou a prova viva de que, meu, não importa quantas vezes a gente caia, sabe? Tipo, enquanto Cristo ele não tiver retornado, ainda há esperança para a gente poder se levantar e se reerguer e pegar na mão dele e entender que por mais que o ser humano possa falhar com a gente, que no meu caso, muitas das quedas foram mais por causa de seres humanos mesmo, sabe? Eu perdi o interesse no Senhor, eu perdi o interesse em Deus por causa de falhas dos ministros de Deus, sabe? Por causa de falhas das pessoas. Então, aquele que até é reconhecido hoje, né? Síndrome do trauma religioso, né? A doutora Ângela até falou comigo que já é até reconhecido pela psicanálise e tudo mais. Então, assim, por muitas das vezes era isso que me afastava de Deus, eram pessoas e não o próprio Deus. Deus nunca me afastou dele, era o meu próprio pecado e pessoas pecando também que me afastava de Deus. Quando eu entendi que essas coisas e eu entendi que, meu, ao invés de eu me esconder de Deus, né, que é o que Adão fez, eu deveria me esconder em Deus, né? Aí tudo mudou. E sabe o que é engraçado? Que eu continuei sendo pecador. Eu continuei sendo pecador. E só que não teve uma mudança mágica, sabe? Tipo, eu falei uma palavra mágica e no outro dia eu acordei santo. Não. No outro dia eu acordei pecador do mesmo jeito. Só que ao invés de eu pecar e correr de Deus, eu pequei e corri para Deus. Falei, pai, eu pequei, me desculpa. E aí eu fui aprendendo a fazer isso. E até que o pecado se tornou algo tão abominável e tão nojento que eu comecei a cada vez mais fugir dele, entendeu? E aí, então, assim, é o que eu fiz, assim, a própria Bíblia diz, né, que a vida do justo é como a luz da aurora, ela brilha, 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 até ser dia perfeito. Então, ela é o sol nascendo, ele não vai dar meio-dia ao mesmo tempo. Não, ele vai, tá escuro, tá clareando um pouquinho, tá só uma penumbrazinha, vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Então, é um processo que demora, não é tipo, muitas pessoas pensam assim, aceitei Jesus e no outro dia eu sou santo. Não é, mano. Leva um tempo, é um processo também.